Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim. Já estamos quase acabando, hein? Vamos hoje iniciar a penúltima unidade temática da apostila 4, que é a de número 15, que inclusive vai cair no conteúdo da avaliação 3, que já está marcada. Então, fiquem atentos às explicações desses slides, façam os exercícios propostos nos cronogramas e, principalmente, façam a correção desses exercícios, porque eles vão servir para consulta na hora de fazer a avaliação. Tudo bem? Então, vamos lá. Colégio Ari Quintela, 8º ano, professora Maria de Fátima, unidade temática 15, Imperialismo, África e Ásia. A Revolução Industrial e suas consequências. Então, vamos rever alguns conhecimentos lá das primeiras apostilas, que é muito importante para a gente entender, então, o imperialismo. A Inglaterra foi a pioneira, ou seja, a primeira, no processo de industrialização e manteve a sua hegemonia, ou seja, dominação, por aproximadamente um século, de 1760 a 1860, estabelecendo mercados consumidores, tanto na Europa quanto nas suas colônias americanas. O desenvolvimento tecnológico gerou uma certa redução da necessidade de mão de obra e, consequentemente, os salários dos operários diminuíram, né? As máquinas industriais substituíram o homem na produção de objetos. A partir de 1860, com a industrialização de outras nações, como França, Alemanha, Estados Unidos e Japão, iniciaram-se disputas pelos mercados consumidores dos produtos industriais, ou seja, quem comprava os produtos produzidos pela Inglaterra, né, que agora seriam produzidos também na Alemanha, nos Estados Unidos, na França e Japão. Diante disso, a solução encontrada por esses países, ou seja, Alemanha, França, Estados Unidos e Japão, foi a exploração da região da África e da Ásia, que se constituíam como fornecedoras de matérias-primas como novos mercados consumidores. Então, além deles fornecerem o carvão, madeira, minério para essas indústrias, né, eles também seriam os compradores desses produtos industrializados. Então, a industrialização promoveu uma intensa exploração da natureza, a qual era vista como fornecedora inesgotável, isso que eles pensavam, né, de matérias-primas como carvão, madeira e minério. A introdução de novas tecnologias no campo, como a ceifadora, exibida nessa imagem que a gente está vendo aí, ceifadora mecânica, gerou um aumento na produção agrícola e, consequentemente, o aumento populacional. No entanto, também gerou desemprego de muitos camponeses, porque o trabalho feito, vocês veem aí na máquina, apenas conduzido por um operário, antes era feito por vários agricultores. Então, essa máquina tirou o emprego de muitos trabalhadores do campo. Conceito de imperialismo. A prática do imperialismo consiste na conquista territorial ou na subordinação econômica, política e cultural de uma sociedade em relação a outra. Então, dos europeus em relação a africanos e asiáticos. Ocorreu de acordo com as demandas do sistema capitalista no contexto da Segunda Revolução Industrial. As potências europeias se expandiram econômica e politicamente para regiões africanas e asiáticas. A busca por novos mercados consumidores, matérias-primas, mão de obra barata e influência política motivou a expansão imperialista. O cartoon de Joseph Klepper, esse que a gente vê, essa imagem a gente vê aí ao lado, satiriza, né, ironiza, debocha dos britânicos, né, os ingleses, como representantes da civilização, e os sudaneses, os africanos, como representantes da barbárie, né, daqueles que não conheciam a civilização. O cartunista procurou mostrar a visão estereotipada dos britânicos em relação ao continente africano, né, elucidando, né, estereotipada, dizendo que eles eram os dominadores e os africanos eram mais fragilizados. Discurso civilizatório. A expansão europeia nos continentes africano e asiático foi justificada
pela ideia de missão civilizadora, que considerava os europeus superiores a outros povos em termos civilizacionais. Isso aí desde as grandes navegações, né? Consistia na crença de que os europeus teriam a missão de levar o desenvolvimento tecnológico e a civilização para os locais colonizados. Se utilizava de estudos científicos da época para legitimar, tornar legítimo, né, a exploração de outros continentes. As ideias que norteavam o discurso civilizatório europeu no século XIX distorciam estudos científicos para justificar o racismo, o preconceito e a exploração. Vejam bem, isso desde o século XIX até os dias de hoje, não é verdade? A ascensão europeia é a partilha colonial, imperialismo na África. Então, hoje nós vamos falar sobre imperialismo na África, a próxima aula será sobre imperialismo na Ásia. Então, vamos lá. Desde o século XV, o continente africano foi explorado pelos europeus. Contudo, no século XIX, eles se estabeleceram nesse continente em busca de mão de obra e matérias-primas. A criação de áreas de influência nos territórios africanos e asiáticos por parte de potências europeias. Primeiras atuações a cargo de empresas privadas e missões religiosas. Isso no nosso país ficou muito claro, né, quando os jesuítas vieram para cá ensinar religião católica aos nossos índios. A descoberta de minérios preciosos intensificou as disputas territoriais. A convocação da Conferência de Berlim em 1884 tinha a finalidade de apaziguar possíveis conflitos. Colonização da África e produtos explorados. Então, vamos ver quais os países que colonizaram determinadas regiões da África e que produtos eles exploraram dessa região. Então, vamos lá. Os franceses, eles exerceram domínio nas regiões que atualmente correspondem a Argélia, Tunísia, Marrocos, Guiné, Senegal, Níger, Costa do Marfim, Mali, Gabão, Congo e Chad. Eles exploraram oliveiras, que é a árvore da azeitona, que vai dar origem ao azeite, as vinhas, né, as parreiras que produziam vinho, o trigo, o amendoim e o algodão. Essas eram as matérias-primas exploradas pelos franceses na África. Os ingleses. O domínio inglês iniciou-se com o estabelecimento de um protetorado no Egito. As regiões que atualmente correspondem ao Sudão, Zâmbia, Zimbábue, Uganda, Tanzânia, Quênia, Gâmbia, Serra Leoa, Gana, Nigéria também foram alvos do imperialismo inglês. A matéria-prima que eles tiravam dessas regiões era o carvão, metais, petróleo e diamantes. Os belgas fizeram uma campanha imperialista que deu na região central do continente africano, né, principalmente no Congo, onde eles retiravam o marfim, a borracha e o verniz. A Alemanha, com o Império Colonial Alemão, foi constituído nos territórios que atualmente correspondem a Tanzânia, Ruanda e em algumas regiões do atual Moçambique e do Quênia. Na região sul do continente, os alemães estiveram presentes nas ilhas de Salomão, Ilhas Marianas e as Ilhas Marshall. Eles retiravam dessa região o algodão, o carvão e o petróleo. Fatores que contribuíram para a exploração da África, ou seja, por que esses países resolveram explorar a África especificamente? Porque havia uma proximidade, a África é pertinho da Europa, né? A região norte do continente. Conhecimentos sobre a superioridade do poder bélico, ou seja, o poder das armas, né? As armas dos europeus eram mais poderosas do que dos africanos. A crises econômicas e disputa entre reinos africanos, haviam disputas entre tribos dentro da própria África, e em 1884, nós já falamos que com o objetivo de evitar conflitos armados, foi convocada a Conferência de Berlim, que tinha o principal objetivo na Alemanha, Berlim, capital da Alemanha,
da realização de uma nova divisão de colônias africanas. Então, nós temos aí a imagem da Conferência de Berlim de Albert Roser e continuaremos na próxima aula.